Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Um dia após admitir a derrota na guerra contra o Aedes aegypti, o ministro da Saúde anuncia que as Forças Armadas vão às ruas para combater o mosquito. E veja também nesta edição. Presidente Dilma Rousseff tem até o dia 5 para apresentar testemunho por escrito na Operação Zelotes. Ex-presidente de cooperativa faz acordo de delação premiada sobre as fraudes na venda de merenda escolar em São Paulo. Mesmo com dinheiro curto, maioria vai dar um jeitinho para brincar o carnaval. E eu acredito que isso aqui importa, vamos se alegrar e esquecer a crise para lá. Polícia Militar gasta em média R$58 mil a cada meia hora de ação para barrar protestos violentos. Financiamento estudantil vai dar preferência a cursos nas áreas de saúde, engenharia e de formação de professores. Dinamarca rejeita apelo da União Europeia e decide confiscar bens de refugiados como taxa de entrada no país. Papa Francisco tem encontro histórico com o presidente do Irã, que pede para rezarem por ele. E nossa bancada é formada hoje pelo filósofo e professor da FAP, Luiz Felipe Pondé, e pelo jurista Luiz Flávio Gomes. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A presidente Dilma Rousseff está sendo recepcionada neste momento pelo presidente do Equador, Rafael Correa, em Quito, capital do país. Amanhã, Dilma e Correa participam da cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E na volta, Dilma vai reunir o Conselhão para tentar resolver os problemas domésticos. Dilma deve conversar com o presidente Rafael Correa sobre cooperação educacional e na área migratória, comércio e investimentos. Brasil e Equador têm uma relação muito próxima, muito solidária, e nós precisamos da cooperação regional e entre os nossos dois países para sempre melhorar as condições de vida de nossos povos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, em 2015 o Brasil exportou quase 665 milhões e meio de dólares em produtos para o Equador e importou 117 milhões e 700 mil dólares. Amanhã, Dilma e Correa participam em Quito da 4ª cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Todos eles enfrentam o desafio do desenvolvimento, existe uma série de questões culturais e políticas, questões de gênero, de liberdade, de democracia, que são mais bem discutidas ou que têm mais campo para avançar entre os países da região. Na volta, Dilma Rousseff terá outra reunião para discutir assuntos domésticos. Ela decidiu retomar o chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que se reuniu pela última vez em julho de 2014. Instituído em 2003 no governo Lula, o Conselhão reúne cerca de 90 membros, entre empresários, sindicalistas e representantes de movimentos sociais. A pauta do encontro, marcado para esta quinta-feira, ainda não foi fechada, mas deve incluir a reforma da Previdência e a volta da CPMF. Entre os convidados para o encontro estão Abílio Diniz, do Grupo BRF, Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e Jorge Paulo Lemann, dono de empresas multinacionais, educador e o mais rico do Brasil. O ator Wagner Moura, indicado ao Globo de Ouro pelo papel do traficante Pablo Escobar na série Narcos, também foi chamado. As propostas levantadas no Conselhão poderão ser transformadas em medidas para ajudar o país a superar a crise econômica e política. Muito bem, Luiz Flávio Gomes, boa noite. Não vamos falar sobre o Equador porque é inexpressível essas negociações do Brasil em relação aos nossos negócios do PIB. Mas vamos falar sobre o Conselhão, Luiz. Esse Conselhão, na teoria, ele é para aumentar a representação da sociedade nas ações do governo, não é isso? E nesse momento é importante? Isso, William, o governante que perde a legitimidade popular do povo fica buscando alternativas para tentar se legitimar perante a população. Esse Conselhão é um órgão burocrático, meia dúzia aí de empresários, um ou outro representante do mundo artístico. Isso é absolutamente irrelevante para o nível de crise que o Brasil se encontra. O Brasil está metido na beira de um abismo e, portanto,
não é isso que vai legitimar, e tampouco a população nem sabe quem são esse pessoal. E se sabe, não sabe o que eles pensam. E se sabe o que eles pensam, necessariamente não é para resolver o problema que o Brasil precisa. Ela precisa ir no Congresso, destravar essa pauta lá política. Enquanto não destravar o político, você não resolve o econômico. O amarrado está aí. E o Conselhão, duvido que vai ajudar alguma coisa. Não tenho nenhuma expectativa positiva de solução dos problemas. Luiz Filipe Pondé, boa noite. É como o Luiz está dizendo, não pode substituir o Conselhão pelo diálogo com o Congresso, é isso? As pessoas que estão lá não têm legitimidade para representar ninguém. Eu acho que a Dilma está perdida e ela está enrolando a gente com essa história de Conselhão. Agora, tem também esses representantes de movimentos sociais, que normalmente é tudo gente do PT. Né? Porque movimentos sociais, quando se fala no Brasil em movimentos sociais, é a moçadinha que está ali na franja do PT, tudo bandeira vermelha, que deve estar no meio desse povo aí, além desses 4, 5 empresários e tal. Então, eu concordo com o Luiz. Eu acho que esse Conselhão não tem legitimidade, acho que é uma enrolação, apesar de que pode até fazer bem para a Dilma trocar uma ideia, não tenho dúvida que devem ter algumas pessoas inteligentes e capazes aí no meio. Agora, eu não falaria do Equador, mas falaria do presidente do Equador, que está lá há alguns anos, fica mudando a Constituição para não sair nunca, né? Uma espécie de ditador à la Chaves, né? Que, inclusive, é bom lembrar, andou prendendo jornalista no Equador. Lembra disso? Fechou a imprensa. Alguns anos atrás, fechou a imprensa. É um cara que tem esse papinho furado de perseguir jornalista de liberdade de imprensa. E tem mais. Eu acho, na realidade, que essa coisa de ficar mudando a Constituição para ficar forever, como falam os americanos, para sempre no poder, é o sonho de consumo do próprio PT, né? O PT queria ser o Rafael Correia, né? Pudesse ficar mudando a Constituição para ficar no poder para sempre e para sempre. Então, acho que isso é importante pontuar, apesar de que para o PIB não é importante pontuar que o Equador hoje é o país que tem um presidente que manipula a Constituição para ficar eternamente no poder e que persegue a mídia, a imprensa. Vamos lá, perseguiu, pelo menos. Participação dos nossos telespectadores. O Tiago da Hora, o que um ator tem a acrescentar numa reunião de decisões do governo? O Enio Torres Granel, então é só chamar um ator, um vendedor de cerveja, uma vendedora de geladeiras, que o povo estará representado? Não, não estará. Não é verdade isso. Não estará representado. E, bem, Dilma está, de fato, não sabe o que faz, William. É uma presidenta perdida. E não tem o apoio do Congresso, não consegue destravar a pauta política, que é hoje a essência do negócio, para chegar depois na pauta econômica, e a cada dia perde sua credibilidade. A confiança se foi, ninguém mais faz investimento, todo mundo está na retaguarda esperando o que vai acontecer. E não é que falta dinheiro, William, a questão é essa. Nesse final de ano, eu conversei com muita gente andando por aí, e a dinheiro até que tem, o pessoal não quer, está com medo de gastar. Tá comigo. Não funcionou esse Conselhão durante o governo Lula? Sim, ele existia. Mas não funcionou ou não? Não, assim, onde que estão as atas para a gente medir se ele funcionou ou não? Cadê a produção objetiva do Conselhão? Esse é o problema. O Conselhão é um órgão informal, sem representação política, sem nenhuma institucionalização, que você chama quem você quiser, certo? Então, assim, é isso que eu falei, deve ser um bom papo para ela, que anda assistindo sozinha, mas eu acho que é mais um argumento para aqueles que suspeitam, entre eles eu, de que a Dilma está perdida, né? Não sabe dele o que está fazendo. Mas se ele funcionou, a gente não sabe, né? A gente não tem como, não tem ata, não tem resultado, né? Objetivo, mensurar isso aí. A Justiça deu até o dia 5 de fevereiro para a presidente Dilma Rousseff se explicar por escrito sobre o esquema de compra e venda de medidas provisórias que concederam incentivos fiscais às fábricas de automóveis. Dilma foi arrolada como testemunha de defesa de um dos acusados de comprar essas MPs. Essas negociações são investigadas pela Operação Zelotes, que apura fraudes fiscais. O Ministério Público Federal, em São Paulo, denunciou 9 pessoas ligadas ao Banco Rural e ao grupo JEF, controlador da JBS, por crime contra o Sistema Financeiro Nacional. As denúncias são contra os presidentes da JEF, Joesley Mendonça Batista, e do Banco Rural, João Heraldo dos Santos Lima. Segundo o Ministério Público, os réus fizeram empréstimos ilegais entre si no mesmo valor, conhecidos como troca de chumbo.
A JEF Participação obteve R$80 milhões em empréstimos do Banco Rural um dia após abrir conta na instituição. 4 dias depois, a empresa Trapézio, controladora do Banco Rural, recebeu empréstimo no mesmo valor ao firmar contrato com o banco original que pertence à JEF. A JEF disse que ainda não teve acesso ao processo. Representantes do Banco Rural não comentaram o assunto. Luiz, em resumo, empréstimo entre os colegas, entre os amigos. É isso daí, isso aí está proibido pela lei nossa, lei de crimes financeiros. Agora tem um detalhe aí, envolve Banco Rural, William. Banco Rural está no mensalão, estava no mensalão. E a dona do Banco Rural está presa até hoje. Então o Banco Rural foi utilizado por toda essa cleptocracia, esses ladrões todos do mundo empresarial e do mundo político. O Banco Rural foi um pivô de todos esses rolos todos que Lula andou fazendo, PT, mensalão, e prossegue, né? Veja agora, essa denúncia não é de fato recente. De qualquer maneira, mostra uma época do Banco Rural bastante alinhada com falcatruas do mundo cleptocrata do Brasil. Cleptocrata é governo de ladrões. A cada 3 horas, uma mulher é estuprada no Brasil. E para combater essa violência, é muito importante que haja denúncia. Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima é a principal prova. Durante 6 meses, as noites dessa jovem violentada pelo ex-marido foram assim. Estava já dormindo e era quando ele aproveitava para segurar meu braço, tampar minha boca e cometer a agressão. Era estupro. Ela prefere não se identificar com medo do ex-companheiro. A violência nunca foi denunciada. Quando eu percebi que era um crime, já tinha passado muito tempo. O número de estupros no Brasil é assustador. 8 por dia, ou 1 a cada 3 horas. Isso só dos que são denunciados pelo telefone 180 do governo federal. Quando uma pessoa é vítima de violência sexual, a partir da data do crime, ela tem até 6 meses para acionar a justiça. Mas por medo e por vergonha, muitas deixam de relatar o abuso. O ideal é a vítima, logo após os fatos, procurar e ir à delegacia de polícia registrar a ocorrência. Então, ela não pode, não deve deixar de procurar a autoridade policial por receio de exposição, porque ela tem em seu benefício o segredo de justiça, que é decretado nos autos nesses casos de crime sexual, então ela terá sua intimidade sim preservada. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem dado grande valor aos depoimentos das vítimas de estupro. Mesmo sem o exame de corpo de delito, as decisões do STJ têm sido de punir os agressores. Em 114 ações julgadas pelo tribunal, bastou a palavra da vítima como prova, já que o estupro, na maioria das vezes, é um crime sem testemunha. Justamente por isso, as mulheres evitam falar sobre essa violência. Muitas vezes a vítima acha que só as declarações dela não bastam, mas na realidade as declarações da vítima elas gozam de credibilidade quando prestadas de maneira firme, se ela for uma declaração coerente. Pondé, por que essa falta de confiança na apuração e na investigação que a mulher deixa até de denunciar, hein? Eu acho que tem vários níveis aí, né? Tem um nível que a própria entrevistada fala que ela não sabia direito o que estava acontecendo com ela, porque de repente era um mau casamento, um mau marido, né? Acho que tem esse nível, que também que isso é meio extrajudicial. Existe uma dúvida com relação à justiça, não só em casos de crime sexual no Brasil, né? O brasileiro é alguém que, se você perguntar para ele, você confia na justiça? Agora, depois da história do Lava Jato, melhorou talvez um pouco a imagem. Falando de imagem, né? Mas, normalmente, o brasileiro, ele vai achar, assim, medianamente, que se ele conseguir resolver sem ter que chamar a justiça no meio, melhor. Por quê? Porque a justiça é lenta, confusa, a gente não entende direito, de repente tem até alguém que acha que tem corrupção no meio, certo? Então, eu acredito que essa descrença que mulheres que sofrem violência sexual têm para com a justiça não é unicamente deste caso, entendeu? Não acho que é unicamente desse caso de violência sexual. Agora, sem dúvida, neste caso, muita gente não fala por vergonha, porque tem aí uma certa cultura no Brasil, né, que durante muito tempo tinha gente que achava que se tinha violência sexual é porque de alguma forma a mulher era culpada.
E muitas mulheres se sentem culpadas por isso também. É uma coisa muito louca. Mas culpada como assim? Eu não entendo como, mas muita gente especialista no assunto fala que muitas vezes a mulher se sente culpada por problemas de violência sexual. Culpada como se ela fosse responsável por alguma coisa que ela faz no dia a dia com o parceiro e por isso levou ele a essa situação. Então, eu acho que tem várias frentes aí que vai da cultura, certo? Geral do país, que é uma cultura bastante violenta com a mulher, vai no micro cotidiano ali de que às vezes a mulher não sabe direito o que está acontecendo, como a entrevistada falou, e vai também no sentido de que o brasileiro duvida da justiça em geral. Não acho que é só nesse caso. Luiz, a Maricel de Pelotas, depois da denúncia, que tipo de acolhimento é dado à mulher? Essa é uma grande preocupação da mulher que denuncia, né? Isso, porque nós não temos estrutura, William, no Brasil, de proteção vitimária, se chama isso. Só para você ter uma ideia, Espanha tem algo em torno de 1.000 organizações de proteção às vítimas. E o Brasil é extremamente carente nisso, nós não temos, não protege. Agora, pior que não proteger, é como disse a entrevistada, as pessoas não sabem muitas vezes o prazo que elas têm, é só de 6 meses. Se você não procura, como disse a juíza ali, Débora, você tem 6 meses, passou, morreu. Não adianta mais falar, acabou. Então, este prazo é que a população brasileira não sabe. Então, isso deveria ser mais informado. E o fato de os tribunais darem, nesse caso, força para a palavra da vítima, claro, não tem testemunhas. Esse crime não tem testemunhas. Então, a vítima coerente... Eu julguei tantos casos em 15 anos como juiz, eu julguei muitos casos de estupro, Mas só a fala da vítima é suficiente? Totalmente coerente. Depois você pega outros indícios. Onde é que você estava nessa hora? O acusado. Onde é que você estava? Estava em tal lugar? Os caras apresentam uma prova. Não, estava na Argentina. Bom, a menina está mentindo. Mas se ele não apresenta algo coerente e ela é muito firme em todas as vezes que fala, não te resta outra prova. Você não tem. Por quê? Nem aqui tem prova técnica corporal, de exame de corpo de delito. Porque muitas vezes o ato sexual não deixa nada de vestígios para você comprovar que houve o ato sexual. Então, em síntese, a questão aqui é os 6 meses. O Brasil teve 500 mil estupros nos últimos 10 anos, 500 mil declarados. Imagine quantos que nós não temos não declarados. E muita gente não declara e não procura porque quer preservar a sua honorabilidade. Não quer nem que ninguém saiba. É melhor que ninguém saiba, particularmente quando envolve família. E é incrível a quantidade de gente de família que estupra a família. Aliás, na pesquisa do Gessé Souza, ele traz isso tudo lá. É impressionante a quantidade de sexo com famílias de classe D e E. É impressionante a quantidade de sexo já com meninos e meninas a partir de 8, 9 anos já começa a atividade sexual. A Luciana aqui pelo Twitter, acho que no caso do crime sexual existe uma mentalidade muito forte de que a culpa é sempre da mulher, fora a vergonha do relato, como os senhores disseram aí, não é isso? Veja a seguir, apesar da crise, tem brasileiro fazendo de tudo para conseguir curtir o carnaval. E ainda, pelo menos 20 pessoas são presas em dia de greve geral na França. Os gastos dos brasileiros no exterior caíram 32% no ano passado, o menor valor em 5 anos. A disparada do dólar e também a queda na renda dos brasileiros provocaram a redução das despesas lá fora, que chegaram a 17 bilhões de dólares. Em 2014, os gastos ultrapassaram os 25 bilhões. Hoje, a cotação da moeda americana está acima dos R$4. Terminou nesta terça-feira a greve dos funcionários da GM em São José dos Campos, no interior paulista. Após uma semana de paralisação, os operários aceitaram receber R$ 5.600, referente à segunda parcela da participação nos lucros da montadora. Inicialmente, a GM estava oferecendo R$ 5.000, que foi recusado pelo sindicato da categoria. O valor deve ser pago até sexta-feira. O governo de São Paulo divulgou um balanço da criminalidade no estado no ano passado. A maior queda foi no número de homicídios, que passou de 10 mortes por 100 mil habitantes em 2014 para 8,7 em 2015.
a menor taxa em 19 anos. Na capital, a queda no número de homicídios foi de 12,38%. Hoje nós somos o estado e a capital brasileira com menor indicador. Não são números frios, são 594 pessoas que deixaram de morrer. O número de latrocínios, roubo seguido de morte, também caiu no estado, passando de 374 casos para 345. O filósofo Mário Sérgio Cortella, nosso companheiro aqui de bancada, diz que só um país muito sério tira 4 dias para brincar, pois mesmo com todas as crises, mais da metade dos brasileiros não vai deixar de pular o carnaval este ano. Dona Francisca admite que vive dias difíceis por causa da crise. Mesmo assim, ela encheu 2 sacolas com adereços carnavalescos e não se arrepende. O carnaval é uma data para se viver alegria. E eu acredito que isso é que importa. Vamos se alegrar e esquecer a crise para lá. Depois que acabar o carnaval, aí a gente volta a pensar de novo nela, né? Nessa loja de produtos carnavalescos na região da rua 25 de Março, no centro de São Paulo, o movimento de clientes está acima do esperado. A expectativa é de vendas iguais às do ano passado e máscaras de políticos e de figuras conhecidas estão em alta. A mais procurada é a conhecida como a do japonês da Lava Jato, que vende cerca de 300 por dia. Para algumas pessoas eu acho que não tem crise, mas do jeito que está a situação, eu acho que é um momento das pessoas aproveitarem para se distrair. Um levantamento feito pelo Instituto Data Popular revelou que nem as crises política e econômica são capazes de fazer o brasileiro deixar de aproveitar o carnaval. Segundo o estudo, pouco mais da metade dos brasileiros pretendem curtir a folia apesar do momento difícil. Mas desses, apenas 7% assumem que vão gastar algum dinheiro para curtir o carnaval. Thaís faz parte dessa turma. Ela está sem trabalho fixo há quase 1 ano. De lá para cá, viu sua renda cair 70%. Mesmo assim, ela vai pular o carnaval e até já comprou a fantasia. Porém, diferente do ano passado, a viagem para o Rio será de ônibus e não de avião. Eu acho que é um momento muito gostoso de descontração e eu acho realmente que pra gente o ano só começa depois do carnaval mesmo, sabe? Com as pessoas pensando em curtir, mas evitando gastar, este promete ser o ano do carnaval de rua. Por todo o país, os blocos já estão arrastando multidões. Em Antonina, no Paraná, o carnaval até chegou a ser cancelado, assim como em várias cidades do país. Mas para não decepcionar os foliões, a cidade vai ter 3 dias de festa. Não pode sair dos cofres da prefeitura, e sim de algum parceiro, alguma empresa que queira investir nesse carnaval que, com certeza, o pessoal estava ficando desanimado por ter cancelado. O carnaval é uma festa saudável que mostra todo o bom humor do brasileiro. Não existe em canto nenhum do mundo um país tão alegre, tão festivo e que encontra alegria, beleza, risada nos momentos piores de crises e tragédias. O Brasil é assim. Muito bem, o carnaval, então, segundo os nossos entrevistados, o Brasil o ano só começa depois do carnaval, né? Então, Raimundo Santos, o carnaval vai andar para frente e o Brasil para trás. O Michael Kovacic, se não pularmos o carnaval, como aguentaremos o resto do ano? Não, William, é da tradição, o povo adora isso e, convenhamos, não é só coisa nossa, não. Eu morei na Espanha 3 anos e vi isso todos os anos. Lá eles curtem tudo e lá é carnaval, é ano novo, depois é a Páscoa, para uma semana na Páscoa. Assim somos. Só tirando o capitalismo protestante, que é Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, o restante, meu caro, tudo se acomoda. O brasileiro é desse jeito. Agora, talvez isso explique, em parte, por que nós estamos aí sempre capengando também. Estamos patinando, né, meu caro? Então, em parte, o alemão trabalha direto, mas o alemão sempre numa boa, né? Olha aqui, ó, Pondé, o Gabriel P. A única alegria que resta ao povo e grande mídia quer estragar isso também. Povo feliz é o povo sem guerra, só para isso já vale. Ah, que fofo. Muito fofo. Olha, eu diria o seguinte, acho carnaval ótimo, certo? Nasci no Recife, morei na Bahia, conheço carnaval. Acho que as pessoas se divertem e tudo bem.
tem que ter mesmo. Acho que tem que procurar parceiros, concordo com o entrevistado, tem que procurar parceiro para investir no Carnaval. Agora, não acho que o ano começa depois do Carnaval, isso é triste para o país, a ideia de que o ano começa depois do Carnaval. O ano começa no dia 2 de janeiro e não depois do Carnaval. Um pouco de protestantismo, de capitalismo protestante faria bem na cultura brasileira. Agora, a principal coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu não acho que o Brasil seja um país alegre, feliz e pacífico. Acho que isso é um mito falso, certo? O Brasil, inclusive, se você lê um pouco a história da colonização e a atualidade, é um país violento, agressivo, as pessoas não são excepcionalmente alegres, não existe essa paz toda no Brasil. Basta ver os números. É interessante que a matéria anterior, o governador estava falando do número de pessoas que deixaram de morrer, estava falando da importância da redução do número de homicídios, que é um número alto, certo? Então, dizer que o Brasil é um país pacífico, alegre, eu acho isso um dos mitos mais furados da autopercepção brasileira. Certo? Isso não significa que a gente não brinque, não tenha futebol, tinha, né? O futebol anda meio mal. Não significa que a gente não tem carnaval, que a gente não tem festa, que não tem happy hour, que a gente não gosta de beber e que tem uns povos mais careta que nós. Tem um monte de povo mais careta que nós. Agora, se a gente ler um pouco a história do Brasil e olhar os dados que o país tem, é uma ilusão dizer que o país é um país pacífico, que o Brasil é um país pacífico. Não é a Síria, não tem guerra civil à la Síria, mas dizer que o país é um país tranquilo, pacífico... O Pondé não está muito bravo hoje, não? Eu não, eu estou ótimo, vou pular Carnaval. Vai pular e curtir Carnaval. Vai chegar o ano para o Pondé também. Vamos mandar o Pondé. O ano já chegou. Já chegou. Vai pular Carnaval, Pondé. Um dado para confirmar que o Pondé disse, saiu esse final de semana a pesquisa que todos os anos publicam de uma entidade muito séria do México e que analisa quais são as cidades mais violentas do planeta. O Brasil, que em 2014 tinha 16 cidades de 50, 16 no Brasil mais violentas, pulou em 2015 para 21 cidades das 50. Quase metade das cidades 50 mais violentas do planeta estão no Brasil, com números todos bem comprovados. Ou seja, esse é um dado muito preocupante. Confirma essa história da violência. E a cordialidade do brasileiro, leram mal Sérgio Buarque de Holanda. Não, Sérgio Buarque, quando falou cordial, não disse no sentido de amistoso, hospitalidade. Não foi nesse sentido. Ele disse que nós somos cordiais quando nos relacionamentos aí, por exemplo, numa grande concorrência, há uma cordialidade que está todo mundo ali. Na Lava Jato agora e na Petrobras houve muita cordialidade no sentido que o Sérgio Buarque de Holanda quis dizer. Não que nós somos aqui amistosos porque matamos 57 mil pessoas por ano. Tem uma coisa dessa cordialidade que eu acho que foi uma feliz lembrança. Eu acho que a melhor forma de entender a cordialidade no Sérgio Buarque como falava Luiz, quer dizer, não é esse papo de boteco, de que é todo mundo lindo e maravilhoso, não. Na realidade, dá em Lava Jato, né? Dá em Lava Jato, é entender a cordialidade da seguinte forma. No Brasil existe um vício de se privatizar o público. Isso é cordialidade. Você privatiza o público. Na prática, significa o quê? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Isso é cordialidade no Brasil. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou um possível trajeto para as manifestações do Movimento Passe Livre hoje à tarde. O repórter Rodrigo Piscitelli acompanhou o que os integrantes chamam de sexto ato contra o aumento das tarifas de transporte público. Vamos conversar com o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. E eles seguiram o trajeto acordado, Rodrigo? Boa noite, William. Boa noite a todos. Seguiram parcialmente. Eles não aceitaram o trajeto indicado pela Polícia Militar, que terminava na Assembleia Legislativa de São Paulo, e pararam no meio do caminho, em frente à Câmara Municipal, na região central, essa área aqui onde nós estamos agora. O Movimento Passe Livre alega que é inconstitucional a Polícia Militar determinar um trajeto para que eles sigam. Ao mesmo tempo, os manifestantes não seguiram a determinação do Ministério Público de São Paulo para que informassem com antecedência o trajeto que pretendiam realizar. O desacordo entre PM e Movimento Passe Livre a respeito dos percursos tem gerado gastos ao Estado. Vamos ver na reportagem.
Meia hora deste recurso custa ao Estado de São Paulo R$ 58 mil. Para chegar a este e outros valores, basta consultar os relatórios publicados no Diário Oficial sobre os gastos da Polícia Militar e fazer as contas. Em 3 anos, desde que os protestos começaram, já foram usados R$ 77 milhões para tentar conter a violência nas manifestações. Os black blocs, mascarados que aproveitam das convocações do movimento Passe Livre para depredar patrimônio público e privado, obrigam a Polícia Militar a colocar em prática uma operação de guerra. Entre junho de 2013, quando começaram os protestos, até 2014, os gastos com armas químicas subiram mais de 100%. Bombas e granadas, carros blindados com tecnologia israelense e visão noturna, coletes e roupas especiais. Mas não é só isso. Cada vez que um evento assim é anunciado, folgas, férias e outros benefícios da corporação têm que ser cancelados, o que gera um custo ainda maior. A Polícia Militar considera aceitável o cálculo, quando se trata de proteger a integridade física das pessoas e dispersar tumultos. Na maioria dos casos, os responsáveis pela violência cobrem o rosto e não são identificados. Por isso, não são punidos. E a repetição deste cenário incentiva novos confrontos, aumento da impunidade e custos cada vez maiores. A manifestação hoje, mais uma vez, foi pacífica, durou cerca de 1 hora, um pouco menos do que nas ocasiões anteriores, porque o percurso foi menor. O Movimento Passe Livre anunciou para a próxima quinta-feira um novo ato. Os manifestantes devem se concentrar no Largo do Paissandu, na região central de São Paulo, por volta das 5 horas da tarde, e pretendem seguir a pé até a Prefeitura, a sede do Executivo do município, onde esperam ter uma reunião aberta com o prefeito Fernando Haddad e também com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. As duas autoridades ainda não se manifestaram se vão participar dessa reunião. Voltamos ao estúdio com você, William. Obrigado, Rodrigo. Vamos conversar com o Luiz Flávio Gomes. Luiz, o MPL está dizendo que é inconstitucional ter que anunciar, ter que dizer qual o trajeto que eles vão percorrer. É isso mesmo? Isso, a Constituição brasileira, William, não fala que você tem que informar o trajeto. Fala do nosso direito de reunião, sem armas, e você tem que só comunicar previamente que vai fazer a reunião. É só isso. Agora, há uma determinação da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para que se informe o trajeto, porque isso facilita que coloque policiais, o trânsito, que organize a coisa. Então, eu acho até uma medida que é prudente, é cautelosa, mas não é lei. Não está na lei nem Constituição. Não está a obrigação de informar o trajeto. Não está. E ninguém é obrigado a fazer nada sem lei. Tampouco não está na lei que pode quebrar carro dos outros. Não pode quebrar isso tudo. Pode fazer a pessoa chegar atrasada do trabalho, né, que enche o saco. Nessas manifestações do MPL, ou qualquer outra, mas o MPL virou uma espécie de carta marcada, né? Eles acham que podem parar todo dia a cidade. Senhores, agora o curioso é que tem muita gente se manifestando aqui contrária a essa movimentação do MPL. Olha, vou citar alguns exemplos aqui. O Mauro Vieira Sena: este movimento está se tornando cada vez mais antipático perante a população. O Nilo Bento: muita gente acha que os processos... não é isso. O professor Luiz: não tentem conter a violência nas manifestações, tentem conter as manifestações. Por que isso está acontecendo? O MPL não está tendo apoio da população, né? Isso, diferente de 2013, porque em 2013, rapidamente, aquilo foi como um estupim e pegou fogo e todo mundo foi para a rua e a história dos 20 centavos virou 2 milhões de pessoas no dia 20 de junho. 2 milhões de pessoas estavam na rua. Querem fazer a mesma coisa. Não repete a história, não necessariamente se repete. Sabe por quê, Luiz e William? Eu acho que é porque em 2013 a adesão das pessoas, na realidade, não foi a pauta do MPL. As pessoas não foram à rua apoiar a pauta do MPL em 2013. Elas foram à rua protestar de cara contra a violência policial. Foi numa quinta-feira em que uma jornalista da Folha de São Paulo foi ferida junto com outro jornalista, e que foi uma batalha campal naquela quinta-feira
que isso criou na população uma espécie assim, de basta de violência, e aí isso agregou uma insatisfação geral da população com relação à representação, e aí se começou a falar de corrupção, se começou a falar de saúde e educação, tanto que ao longo do processo teve momentos que a MPL entrou em conflito com outras pessoas que estavam nas manifestações, porque havia pautas diferentes, um acusando o outro de anarquista, o outro acusava de reacionário. Então, acho que há um engano do MPL imaginando que as pessoas em 2013 apoiaram a eles. Agora, eu acho que isso que você apontou aí é porque as pessoas ficam de saco cheio mesmo, porque elas veem ali um grupo de meninos e meninas que vem da classe média alta paulistana, certo? Que é da onde vem grande parte do movimento Passe Livre, com uma pauta irreal, de graça ou estatização, seja lá o que for, e as pessoas que trabalham no dia a dia não conseguem chegar direito, não conseguem voltar para casa, tem filho esperando, a mulher não consegue pegar porque tem trânsito, que o ônibus não passa, porque não sei o quê. Então, acho que é daí que vem essa sensação de que o MPL virou um movimento que acha que pode ocupar a cidade na hora que quer, a qualquer momento, e colocar sua pauta, como bem disse o prefeito Haddad, de Disney. Né? Com essa sua fala, você respondeu a pergunta do Mauro Pucci. Qual a diferença entre agora e 2013? Dia de greve na França afeta aeroportos, escolas, empresas estatais e provoca caos nas ruas de Paris. No protesto mais violento, os taxistas bloquearam avenidas para exigir a proibição do Uber. Os taxistas atearam fogo em pneus e colocaram grades nas ruas para impedir a passagem dos carros no horário de rush da manhã no oeste de Paris. A polícia foi acionada e lançou bombas de gás lacrimogênio. Os manifestantes responderam com pedras. Pelo menos 20 pessoas foram presas. Eles protestaram contra o Uber e outros aplicativos que oferecem serviço de transporte online. No ano passado, a carona em carros particulares foi proibida no país, mas os taxistas denunciam a permanência do serviço na internet, que cobra mais barato e não paga impostos. A paralisação dos taxistas coincidiu com a chamada greve dos 5,5 milhões de servidores públicos. Os funcionários reclamam da crise econômica e do regime de austeridade adotado há 5 anos pelo governo. Desde 2007, 150 mil postos de trabalho foram fechados. Os servidores pedem aumento de salários. Os controladores de tráfego aéreo também aderiram à greve. O principal aeroporto de Paris foi afetado com cancelamento de voos. Senhores, Uber. Pois é. Manifestação muito violenta em Paris, hein? Muito violenta. Mas historicamente é violenta mesmo na França. Paris... Sem mimimi. Cortaram a cabeça de um rei Luís XVI, meu caro. Paris não tem brincadeira, não. Lá, tá? Bom, em suma, mas o Uber, quero só fazer essa observação, o Uber. Não é a questão do Uber, não sou a favor, contra e tudo e tal, até acho um serviço maravilhoso. É o seguinte, como que essas empresas que detêm alta tecnologia do mundo estão abarcando o mundo? Vai pegar tudo. Vai pegar tudo. Facebook, Google, Uber, vai derrubando tudo. A Netflix agora chegou em quase 200 países, vai derrubando tudo. Acabou Blockbuster e tudo, acabou tudo. Então, a tecnologia concentrou absurdamente muita coisa. E, claro, isso gera desemprego, né? Daqui a pouco, Dinamarca vai confiscar bem dos imigrantes que decidirem ficar no país. E mais 220 mil homens das Forças Armadas vão às ruas para ajudar no combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que o governo vai mobilizar em todo o país mais de 220 mil homens das Forças Armadas na guerra ao mosquito Aedes aegypti, causador de várias doenças, inclusive a febre Zika. A guerra contra o mosquito começa no dia 13 de fevereiro. O governo vai mobilizar um batalhão de 220 mil homens das Forças Armadas. Eles irão de casa em casa para distribuir panfletos e orientar as famílias a participar da mobilização para eliminar os criadouros do inseto. Outra medida será a distribuição de repelentes para cerca de 400 mil grávidas cadastradas no programa Bolsa Família. Segundo o ministro, o total de agentes públicos a serem mobilizados poderá chegar a 300 mil, com a ajuda de policiais militares, bombeiros, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A guerra não é à toa. No ano passado, em todo o país, foram mais de 1,5 milhão de casos de dengue. Na capital fluminense, só este mês, as notificações da doença chegam a quase 4 mil.
um aumento de mais de 50%. Várias cidades do país travam batalhas para combater o inseto. O município paranaense de Marechal Cândido Rondon está distribuindo kits com sementes de uma planta que ajuda a eliminar o inimigo. Ela atrai as libélulas, é um inseto que se alimenta do mosquito da dengue. Em Manaus, alunos da Universidade do Estado do Amazonas criaram um aplicativo chamado Anti-Zika. Ao identificar um criadouro, basta tirar uma foto e o mapa do app avisa onde há focos do mosquito. Em Belo Horizonte, 200 agentes e funcionários da limpeza urbana estão vistoriando 4.800 imóveis. Além das visitas, caminhões recolheram até agora 400 toneladas de entulho. Um carro de som ajuda a conscientizar a comunidade sobre os cuidados dentro de casa. Seu bairro está infestado pelo mosquito Aedes aegypti. Desde que assumiu o Ministério da Saúde em outubro do ano passado, o médico e psiquiatra Marcelo Castro vem colecionando declarações polêmicas. Em apenas 4 meses, ele já está desgastado no governo por conta das pérolas. Vamos ver aqui no telão algumas dessas frases. Tem uma já ali. Se a pessoa está fadada a adquirir Zika, melhor seria antes da gravidez para que fique imune. Vamos para a próxima. Se a pessoa está fadada de... Essa já fomos... Será que vai repetir? O danado do mosquito Aedes aegypti é tímido, mas gosta das extremidades. São todas frases do ministro. Tem mais? Tem frase. As mulheres se protegem menos que os homens porque ficam com as pernas de fora e quando usam calça, usam sandálias. E tem uma última que foi... dado, eu acho que, se não me engano, ontem, nós estamos há 3 décadas com o mosquito aqui no Brasil e estamos perdendo feio a batalha para o mosquito. Essa foi uma sinceridade do ministro, né? Agora, o ministro está ameaçado de cair, inclusive, por conta dessas suas polêmicas frases. Isso, essa última frase que a gente está perdendo para o Aedes aegypti é o seguinte, William, é um sincericídio. Sincericídio. Você é muito sincero, você não pode falar as coisas dentro de um plano de governo. Porque se você fala sincero, você vai cair, meu caro. E, ao que tudo indica, o pescoço dele já está na pauta porque já está negociando o Ministério da Saúde com o PMDB outra vez. Ou seja, ele deve cair. Sincericídio se chama. Perdemos a guerra do mosquito. Agora as frases dele, né? Aquela primeira frase dele ali é uma frase muito infeliz. Ele está, na realidade, trazendo à baila a questão da imunidade. Né, de que se você pega um vírus, você se torna imune a ele. Mas é um argumento perdido no meio de uma situação calamitosa, numa frase que fica parecendo que ele está dizendo assim, olha, menina, pega logo agora o Zika, para quando você ficar grávida, você já está imune. Quer dizer, são frases muito infelizes, como a das pernas, que usam saias e não sei o quê. Agora, o que o Luiz falou, é importante pontuar. Quem acha que quando você representa o governo, você está numa função governamental, você tem que falar a verdade, é gente que não entende nada do mundo. Não existe relação entre verdade explícita e sua função institucional. A verdade mata. Ou seja, é preciso ler Maquiavel. Então, deviam ler Maquiavel, ficam lendo Rousseau, Marx, essas bobagens aí. O ex-presidente da COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, Cássio Izik Chebab, fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. Ele e mais 5 dirigentes foram presos na semana passada, acusados de desviar verba pública destinada às merendas escolares. A bancada do PT disse que vai pedir a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo para investigar o esquema que envolve o nome do presidente da casa, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Capês nega com veemência a denúncia. A Dinamarca rejeita os apelos da União Europeia e também decide confiscar bens de refugiados como forma de pagamento pela permanência no país. A proposta foi aprovada no Parlamento de Copenhague. Os bens dos imigrantes que excederem o equivalente a R$ 1.600 serão confiscados pelas autoridades. A medida é um dos itens da reforma migratória que tornam mais rígidas as regras para aluguel de imóveis e acesso a benefícios sociais. O objetivo do governo de centro-direita da Dinamarca é frear a entrada de estrangeiros no país, que no ano passado recebeu 20 mil refugiados. A Suíça também anunciou que os imigrantes terão que pagar pela estadia. Bens superiores a 1.000 francos suíços, o equivalente a R$ 4.000, serão confiscados. Quem ganhar status de asilado deverá entregar 10% do salário por 10 anos. Na Alemanha, o estado da Baviera disse que vai adotar medida semelhante.
As Nações Unidas e organizações de direitos humanos criticaram as propostas chamadas discriminatórias e xenófobas. As restrições aos imigrantes começaram no ano passado, quando a Europa recebeu 1 milhão de refugiados. Vários países fecharam as fronteiras. Hoje, uma jovem de 22 anos foi morta a facadas num centro de refugiados para menores no oeste da Suécia. O premier condenou o assassinato e chamou de traição ao país. Mais da metade da população da Europa considera a crise migratória a preocupação número 1 no continente. Eles temem radicalização, terrorismo e violência. Pondé. Eu acho que os europeus têm toda a razão em estar preocupados com isso mesmo, porque se a gente olha ao longo da história, grandes fluxos migratórios causaram grandes transformações, a começar pela nossa primeira migração da África, que ajudou a exterminar os neandertais em Europa. Mas, assim, nesse caso específico da Dinamarca, é bom para a gente entender aqui, porque muita gente acha que a Europa, ela se fez um continente com países bastante organizados em cima de um papo humanista, como aparece aí no sentido de que como que os países vão, como que a Dinamarca vai fazer? Vai receber todos os refugiados? Os dinamarqueses não conseguem lidar com isso. Então, fica órgãos como o da ONU, que tem que fazer seu papel de ficar reclamando e tal, mas a Europa se constituiu numa nação rica e organizada, num continente de nações ricas e organizadas, porque sabem aplicar leis de forma dura quando é necessário, para organizar a casa. Então, a Dinamarca agora, ela está fazendo o quê? Ela quer diminuir o fluxo migratório. As pessoas vão reclamar e não vai adiantar nada. Porque se adiantasse, a Europa não era o que a Europa é, entende? Organizada, regime de lei, com limites. Quando você começa a afrouxar muito esse discurso, a Europa pode deixar de ser Europa. E a Dinamarca é um país pequeno, com a população bastante homogênea e rico. Certo? Então, o que eu estou querendo apontar é a visão de realidade da coisa. Então, eles não querem que isso bagunce o cotidiano deles, entendeu? A seguir, presidente do Irã encontra Papa Francisco e pede orações e começa em São Paulo a Campus Party, maior evento de cultura digital do mundo. Em visita à Europa, o presidente iraniano se encontrou hoje com o Papa Francisco. A viagem é um esforço do país dos ayatolás para recuperar laços comerciais e econômicos. Sorridentes, os dois líderes trocaram apertos de mãos e cumprimentos no Palácio Apostólico no Vaticano. O encontro durou 40 minutos a portas fechadas. O Papa Francisco pediu a Hassan Rouhani para trabalhar com países do Oriente Médio e ajudar a promover a paz, conter o terrorismo e o tráfico de armas na região. Eles trocaram presentes e elogios. A reunião foi considerada produtiva e cordial. Na saída, Rouhani pediu ao Papa para que rezasse por ele. Esta é a primeira visita de um presidente iraniano à Europa em 17 anos. Com um acordo nuclear e o levantamento das sanções econômicas contra a República Islâmica, o presidente Rouhani busca reaquecer a economia do país, que chegou a enfrentar a inflação anual de 30%. A viagem diplomática iraniana de 4 dias termina amanhã na França. O presidente Rouhani está com uma delegação de 120 pessoas, incluindo empresários, diplomatas e oficiais. Business, né? As usual. Essa reunião aí é uma reunião política, não é religiosa, tá? Tem, claro, essa coisa do Papa, que é um líder religioso e tal, e o presidente do Irã, ele embarca um pouco na coisa de que o Francisco, ele é um Papa que está mais popular, é um Papa que se meteu na história de Cuba, deu certo, né? No Oriente Médio ele tentou se meter, mas no Oriente Médio ninguém acerta, porque aquilo não tem cura nos próximos 200 anos, esse conflito todo lá. Mas, assim, o Papa Francisco ele é um Papa que tem uma presença na mídia importante, é um Papa que conseguiu ter uma certa presença na diplomacia internacional aqui na América, né, do lado das Américas. Então, o presidente do Irã está embarcando nessa, que é a tentativa de recuperar espaços. Então, é importante lembrar, não é uma reunião religiosa. Apesar de que parecia, é uma reunião política. E recordando um artigo recente de Luiz Felipe Pondé, as religiões custam caro. Você pensa que para manter isso, não? Porra, é um empreendimento e que precisa ter muita astúcia para ganhar dinheiro. Ah, claro. Senão você acabou. Então você fecha tudo, quebra.
Então, eles vendem mesmo, estão aí para vender produtos e tudo. Todas as religiões custam muito caro. 1 segundo é o tempo que um robô precisa para montar um cubo mágico nos Estados Unidos. É tão rápido que se alguém piscar, perde a façanha. 2 engenheiros americanos criaram um software que resolve o cubo mágico em 1 segundo e 19 centésimos. Câmeras registram as faces do cubo, enviam um sinal para o computador que calcula e decide como resolver o problema. O recorde anterior de uma máquina era de 3 segundos e meio. O ser humano mais rápido a solucionar o quebra-cabeça é o adolescente Lucas Ether, de 14 anos. O americano do Kentucky montou o cubo em 4 segundos. Ele está no Guinness, o livro dos recordes. Muito bem, Pondé. Não adianta você tentar, que já tem gente fazendo com 1 minuto, né? Robô. Fazendo cubo com 1 minuto? Isso. Uau, eu ia querer competir com o robô, agora eu desisti. Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela participação do Jornal da Cultura. Luiz Flávio Gomes, muito obrigado pela participação. Boa noite para os senhores. Agradeço também a participação dos nossos telespectadores pelo Twitter, Facebook, pelo WhatsApp. Vamos registrar alguns nomes. O Walter Martinez, de Santos, São Paulo. A Andréia de Paulínia, São Paulo. Fernando Rosário do Oeste, no Mato Grosso. A Milcar Giacometti, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E a Vera, em Santa Catarina. E a gente encerra essa edição dando boas-vindas aos campuseiros, como são chamados os participantes da Campus Party, que começou hoje em São Paulo. O evento tem o objetivo de discutir temas relacionados à cultura digital e vai até o dia 31 de janeiro. Neste ano, a feira vai tentar prever como serão as tecnologias do futuro. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.